Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita e Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje você pode também interagir com a gente direto pelo Facebook da RBE. Nós estamos transmitindo daqui dos estúdios da Rádio Brasil, ao vivo, pelo Facebook da RBE, onde você pode também formular a sua pergunta. Você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Boa noite, Divanildo Pedro. Boa noite, Márcio. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Com a saudade imensa, nós estamos voltando, né? Depois tivemos alguns problemas na semana passada. E com a ausência da nossa querida Olga Miranda, que mandamos um beijo enorme, um abração forte para o nosso querido Carlos Coelho. Nós estaremos junto com o Márcio e com a nossa convidada especial, Marcina Barros, que é uma das dirigentes aqui da Federação Espírita do Estado de Alagoas, com mais essa edição do programa Espiritismo em Foco. Queremos mandar a nossa filhota lá em Campinas, que está se virando, a Claudinha Galenbeck, né? E receba todo o carinho do papito. E mandar um beijo também à nossa querida Catarina, aos nossos familiares e amigos, e em particular também hoje nós queremos mandar que é a Nancy e o Ebert Marques, que dão esse suporte na cidade de Palmeira dos Índios, na Fraternidade Espírita Irmão Cícero, que por sinal estará agora durante o Carnaval, dias 27 e 28, com uma atividade muito interessante, onde abordarão o tema A Transição Planetária no Coração do Mundo. Esse evento se dará no IFAL, Instituto Federal de Alagoas, em Palmeira dos Índios, nos dias 27 e 28, como dissemos, com a abertura às 9 horas do dia 27. Então, não deixem de participar, tirem um momento do momento do Carnaval para essa transição desse momento grave para a humanidade planetária da Terra, em que estamos passando, né, desse momento de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Então, todos convidados, não só de Palmeiras, de Belém, região, retirem todo o proveito possível deste momento. Nós vamos passar a Marcina para que ela cumprimente todos os nossos ouvintes. Boa noite, ouvintes. É uma alegria muito grande. Boa noite, Divanildo. Boa noite, Márcio. Boa noite àqueles amigos que aqui
acompanham o trabalho, a Olga, o Carlos, a Cláudia. É com alegria muito grande que nós que fazemos a federação participamos desse momento aqui na Rádio Brasil Espírita. E como nós sempre fazemos, antes do início do nosso programa, queremos convidar a todos para, com o pensamento elevado e voltados para a figura doce e meiga de Jesus, nós mostrarmos a nossa alegria, o nosso agradecimento pelo convite para mais esse momento, e te pedir, Jesus amado, que nos abençoe a todos, que abençoe este ambiente da Rádio Brasil Espírita, o ambiente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, o entorno desta casa, toda essa região, fazendo assim com que a tua luz brilhe em toda a nossa cidade, no nosso estado, e se espalhe por esse imenso país, pelo lar de cada um dos nossos irmãos, aonde se encontrem nesse nosso planeta, que recebam as tuas bênçãos, o teu amor, a tua paz e a tua luz. Que possamos sentir a brisa cariciosa do amor de nossa Mãe Maria de Nazaré, o abraço dos nossos irmãos superiores e a intuição para a continuidade do caminho do bem, e que estejamos sempre atentos para todos os detalhes deste e dos demais programas para tirarmos o melhor proveito. Que Deus possa continuar nos abençoando neste momento e para todos sempre. E vamos devolver a Marcina para que ela possa dar uma explanação concisa do nosso tema de hoje, que é a reforma íntima. Então, Divanildo, esse tema, ele nos acompanha no trabalho da doutrina como um tema de grande significado na nossa caminhada. A reforma íntima faz parte da nossa, vamos dizer assim, da nossa estrutura moral, da nossa importância de nós revermos o que é que está precisando em nós de ser burilado, modificado, né? Fazer reforma, se a gente for imaginar assim, é algo que a gente só encara quando a gente identifica que tem algo errado. A gente pode imaginar uma casa, uma roupa, um mobiliário, né? Qualquer um desses itens que fazem parte da nossa, mas quando as nossas necessidades, de imediato a gente começa a imaginar como deveria ser para que melhor atendesse as nossas necessidades, as nossas expectativas. Mas será que isso acontece também com relação à questão do nosso viver, né? Quando a gente está desconfortável com a nossa vida, vendo que nossos defeitos, nossas atitudes estão atrapalhando a nossa caminhada, a nossa convivência, como é que a gente se comporta? Será que a gente identifica que temos defeitos e que esses defeitos que a gente já viu no ambiente, agora estamos olhando para dentro de nós, precisam ser remodelados, ser substituídos, vamos dizer assim, porque a gente tenta substituir aquilo que não está dando certo por uma coisa melhor, substituir um item, né, vários itens. E com relação a nós, a nosso íntimo, a gente vai identificar os nossos defeitos. Primeiro a gente vai fazer uma autoanálise, procurando identificar o que será que em nós está atrapalhando a nossa convivência, a nossa caminhada. Será que é a nossa atitude de orgulho? Será que é o nosso egoísmo em forma de vaidade, em forma de ciúme, de inveja, de impaciência, de intolerância, de avareza, de maledicência? O que é que está se sobressaindo, que está atrapalhando
a nossa convivência, porque o conhecimento de nós mesmos, nós temos um referencial que é o outro. O outro é quem ajuda a nos alertar que alguma coisa não está indo muito bem. E Kardec foi cuidadoso quando ele pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E os espíritos percebeu que Kardec estava querendo investigar algo que iria ajudá-lo e ajudar a sua equipe. Então, a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Né? Ele ainda diz assim, um sábio da antiguidade trouxe esse referencial já em sua época, e olhe que já faz um bom tempo, né? Para que a gente pudesse usar esse referencial do conhecimento de nós mesmos como forma de nos melhorar. Então, fazer a reforma é identificar exatamente o que é que está errado, o que é que está atrapalhando a nossa convivência, a nossa felicidade, a nossa saúde, o que é que a gente está fazendo que está afetando a nossa saúde e que está nos levando a uma condição de infelicidade. E eles mostram-nos que é possível fazer essa identificação, é possível, mas o próprio Kardec aproveita dessa resposta dos espíritos e pergunta, mas e o que é possível, né? Qual é o meio, qual é a forma para que a gente alcance esse autoconhecimento? E aí, Santo Agostinho, em colaboração com a equipe, como um dos espíritos assim de escola, né, na equipe de Kardec, ele diz, né, que a gente pode seguir o mesmo caminho que ele seguiu, para que a gente possa identificar, até com mais facilidade, a gente faça uma autoanálise no momento, uma avaliação, no momento em que a gente vai se recolher. E aí ele diz: quando eu vivi na Terra, eu interrogava a minha consciência, eu perguntava, eu passava em revista o que eu havia feito de errado, a quem eu tinha prejudicado, quem tinha alguma queixa contra mim. E todas essas indagações vinham em mente respostas sobre aquilo que estava me fazendo infeliz. E com certeza Santo Agostinho não ficou aí. Ele ainda diz assim: aquele que consulta as suas mentes, que pede ajuda à espiritualidade amiga para que essa ajuda contribua na amplitude da consciência, na identificação e tomada de consciência, porque na hora em que a gente se depara com informações, com vivências que geraram transtornos, que prejudicaram alguém, com certeza nossa consciência vai bater mais forte e vai nos sinalizar aonde é que eu estou precisando ajustar, né? Consertar. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso, né? A gente ainda não tem maturidade suficiente para... A gente hoje não tem nem mais tempo, né? O tempo é tão restrito que a gente se vê... quando para, é para dormir, é para se debruçar sobre um aparelho de telefone, sobre um televisor. E às vezes é necessário vir a dor. E Kardec faz essa referência no capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, né? Muitas vezes precisamos nos conhecer
quando vivenciamos uma experiência de doença, uma experiência de perda. Aí sim, é um conhecimento com sofrimento, é um autoconhecimento, vivenciando uma experiência de dor, né, de aflição, onde cada momento que essa dor gera uma dificuldade maior, um desemprego, um afastamento da família, uma hospitalização, um momento de agudização daquele processo doloroso ou de enfermidade. Então, nós nos deparamos mais uma vez na oportunidade do aprendizado. E é claro que o aprendizado pela dor, muitas vezes, ele pode nos levar até um momento crítico, como a vivência de um coma no UTI, onde a experiência de quase morte nos leva para um outro plano e nos deparamos com entes queridos, experiências que são enriquecedoras. Quantas pessoas registram isso em suas experiências de vida quando passam pela experiência de um coma? E nós, enquanto espíritas que fazemos o trabalho do atendimento espiritual na casa espírita, recebemos inúmeros irmãos vivendo um momento de dificuldade, sem compreender o porquê que estão passando por aquela aflição. E ali, num contato, numa conversa fraterna, a gente pode muito bem ajudar aquele irmão a identificar sua dificuldade, e aí a gente indica um tratamento espiritual, ouvir uma palestra, assistir, né, um evangelho, tomar um passe, aprender a fazer a prática do evangelho no lar, como formas de continuar essa caminhada de autoconhecimento, mas também encontrando nesse roteiro, encontrando respostas, encontramos alento, encontrando um afago para diminuir as suas aflições, o seu sofrimento. Então, o autoconhecimento é um caminhar importantíssimo na nossa vida, e com certeza estaremos sim ajustando, fazendo a reforma dessa casa íntima, que a gente ainda não consegue deixá-la estruturada para que possamos percorrer a experiência reencarnatória feliz, né? Exato, Marcina, muito bem explanado. E nós tiramos a conclusão, né, com essa fala da Marcina, de que essa reforma íntima, ela não é algo assim só porque ela é bonitinha, ela nos torna mais famosos, etc., né? É uma necessidade que nós temos de nos tornarmos melhores. E isso é algo que nós, desde a nossa criação, nós temos essa certeza, porque dentro de nós está a semente da perfeição. Nós somos criados um tanto quanto grosseiramente, né, sem conhecimento das coisas ao nosso redor, mas com essa finalidade de sermos perfeitos um dia, né? Como o próprio Jesus nos disse várias vezes, nós somos deuses, nós fomos criados para a luz, para o bem. Então, esse homem velho, como nós classificamos algumas vezes, ele precisa ser modificado. Tem aquela história de matar o homem velho, por favor, não vamos matar ninguém. Mas é reformar, fazer com que haja essa transformação, e isso expurgando de dentro de nós essas nossas grosserias e principalmente a nossa ignorância. Emmanuel já disse que a humanidade é mais ignorante do que má. Então, muitas das coisas que nós fazemos por essa ignorância.
O exemplo que a Marcina deu, né, dos móveis, da casa, da roupa, etc., que precisa ser reformada, é quando a gente vê que ela já não funciona bem desse jeito. Aquilo não está funcionando bem dessa maneira, então vai precisar dessa reforma para que ela novamente trabalhe adequadamente. E isso também nós. Porque não nos enganemos, nós estamos muito longe ainda dessa perfeição tão sonhada. Mas também já andamos muito e já nos livramos de muitas coisas. Eu levei um choque quando eu vi um comentário sobre a situação, principalmente do Brasil. Essa situação atual, e a pessoa disse, olha, o Brasil está passando a melhor época, a melhor fase da sua existência. E, enfim, assim, eu fiquei meio com o pé atrás, né? Como está passando a melhor fase? E a pessoa falou, né, que tudo isso que existe hoje em dia sempre existiu. E, às vezes, em grau maior. Mas agora está sendo colocado, né, para que nós tomemos as providências necessárias e modifiquemos isso. E muitas coisas até nós possamos nos livrar de que continue havendo essas práticas. Então, realmente, depois de eu pensar um pouco, depois de eu meditar sobre o assunto, eu vi que a pessoa estava inteiramente correta no seu pensar. Porque muitas vezes a gente está passando por um momento difícil, mas é como diz essa própria história, nós estamos passando. Quer dizer, a tendência é passar, é melhorar, é aquilo ficar para trás ou acabar definitivamente. Então, se nós vemos pessoas que têm certas práticas e se comprazem com essas práticas, achando que está ou iludindo todo mundo, ou ele é tão poderoso que pode fazer isso, e de repente ele descobre que não pode, né? E a gente descobre que pode modificá-lo, que pode trazê-lo para o outro lado, pelo amor ou pela dor, né? É algo que nós estamos todos caminhando. Então, nós vemos nos períodos não tão recuados, agora há pouco tempo, 40, 50 anos atrás, muitas dessas práticas de hoje eram aplaudidas. Muitas dessas práticas de hoje eram tomadas como por um homem justo, um homem de bem. Ele fazia certas coisas, não, mas ele pode, porque ele é assim, ou ele é assado, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Quando nós sabemos que nós não somos, nós estamos. Então, dentro de nós, e é preciso que a gente também tenha essa convicção dentro de nós, né? Como é que nós iríamos nos aperfeiçoar, mudar de paradigma, se nós estivéssemos praticando as mesmas coisas o tempo todo? É aí que entra essa bondade do Pai, nos dando as ocasiões, nos dando os mecanismos, nos dando as pessoas para nos orientarem, né? Tudo, e nós tirando disso lições diárias, diuturnas, e podendo, olha, é uma coisa que muitas vezes eu digo às pessoas, assim, mas isso não é egoísmo, é que assim, a pessoa mais importante, o espírito mais importante somos nós. Mas não é porque nós somos os melhores do mundo. É porque nós precisamos, como se diz, nós precisamos ter para poder ofertar ao outro. Então, nós não é coisa que a gente vá fazer isso por esporte, por isso, por aquilo, para a gente ser o melhor, para se gabar, né? Se empavonar, não é isso. O que nós precisamos, na verdade, é ter para poder oferecer ao próximo. Então, a gente se melhora, procura conhecer a paz, a luz, o amor, a caridade, a dedicação. A gente que precisa conhecer isso em primeiro lugar. E aí nós estamos nos reformando, nós estamos nos melhorando
e estamos reunindo condições de levar essa melhora ao próximo, àqueles que está, entre aspas, um pouco mais atrasado do que nós. E isso, buscar isso com esses espíritos que estão mais adiantados do que nós. Como a vacina citou aqui, né? Santo Agostinho, São Luís, o próprio Sócrates, né? Entre outros, esses são espíritos que vieram justamente para dar essa sacudidela na humanidade. E nós precisamos, seguindo esses espíritos, seguindo essas práticas, também nos melhorar. Mas vamos passar para o Márcio, que ele vai começar, né, a transmitir as perguntas para que a Marcina possa nos brindar com suas respostas. Vamos lá, Divanildo. Vamos participar agora, uma participação do nosso amigo Freitas é de Maceió. Ele faz a seguinte pergunta: como fazer a reforma íntima? Por onde começar, Marcina? Então, Freitas, é um prazer conversar com você. Nós falávamos no início que quando a gente quer fazer uma reforma num ambiente, numa roupa, a gente percebe que tem uma coisa ali que não está boa, que está atrapalhando, que não tá, a roupa não está justa, não está adequada para o nosso corpo, ou a casa, o ambiente não está adequado para a nossa vida. O mesmo acontece conosco. A gente precisa identificar em nós o que é que está incomodando. A gente está incomodando alguém está nos incomodando e a gente não sabe por quê, a gente está intolerante com aquela pessoa, extremamente intolerante, impaciente. Nós estamos tendo sentimentos de inveja, de ciúme, de arrogância. Tem algo que não está nos fazendo bem. Então, é a primeira coisa, a gente tem que primeiro identificar, fazer uma autoanálise. É como nós conversamos. O próprio Kardec faz essa referência no item 919, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E essa pergunta que ele fez aos Espíritos e foi respondida por Santo Agostinho, quando ele pergunta qual o meio prático. Repare que essa pergunta ela já nos dá muitas dicas. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então a gente já começa a ver que ele foi muito cuidadoso para que a resposta viesse a nos ajudar. E os espíritos, que no caso é Santo Agostinho, respondem: conhece-te a ti mesmo. Então, o que é que eu não estou gostando em mim? O que é que as pessoas não estão gostando em mim? E aí eu vou identificar, eu vou procurar saber, vou verificar que defeito é esse que está tão exacerbado, está tão acentuado, para que eu precise substituir, porque eu vou trabalhar numa tentativa de substituir esses defeitos por virtudes, né? Eu vou fazer um esforço imenso para que esses defeitos que me trazem transtorno, eles sejam substituídos por virtudes. Então, se eu sou intolerante, se eu sou impaciente, se eu sou ciumento, mas muitas vezes a gente não vai conseguir isso sozinho. E aí precisa da ajuda de alguém, de conversar com alguém, num diálogo com uma pessoa amiga, que a gente pode ter. Todos nós temos um amigo, não é possível, né? A gente não passa por essa vida sem amigos, a gente tem amigos e tem pessoas não muito amigas, né? E nesse conhecimento, a gente pode buscar um referencial religioso, que aí nós vamos ter um código de moral para nos ajudar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, né? Então, eu acredito que com todo esse referencial, com essas orientações e esse referencial, com certeza, nosso amigo Freitas, você vai ser ajudado a identificar e ajudar outras pessoas a fazerem esse trabalho da reforma íntima. Boa noite, Freitas. Meu querido, como a Marcina bem explanou aqui, né? Nós vemos o seguinte, que é um despertar. Porque muitas vezes nós falamos, né, às vezes da nossa soberba, né, da nossa empáfia, nós
e até na nossa ignorância, nós não estamos percebendo que esses nossos atos, essas nossas coisas não estão agradando, estão machucando as pessoas, estão deixando até as pessoas constrangidas de algum modo. Então, esse despertar, né, é que vai fazer com que a gente, nesse acordar, a gente faça um planejamento. Opa, peraí, isso aqui realmente não está certo, não está bom. O que é que eu posso fazer para modificar isso? Então, dizer, eu estou fazendo dessa maneira sempre e não está dando certo. Eu vou modificar o jeito de fazer a partir de agora. E quando a gente tenta modificar, fazer esse planejamento, aí sim nós vamos primeiro ver o que podemos fazer para que esse se torne momentos bons, momentos edificantes, momentos em que nós estaremos nos promovendo e promovendo o próximo. Então, buscar, através dos ensinos, através dos conhecimentos, através da vivência, como Marcina falou, com os amigos. E aí, se ainda não estivermos bem situados, vamos sim procurar um psicólogo, né, uma pessoa do ramo, e procurar uma casa espírita, onde há o atendimento fraterno, em que você vai dialogar com uma pessoa, e essa pessoa poderá lhe indicar os meios, como Santo Agostinho, né, os meios práticos, né, de nós colocarmos isso. Agora, não tenhamos a ilusão de tentar fazer essa reforma de um salto, porque a própria natureza não dá saltos. Então, isso é uma coisa que nós vamos compreendendo, vamos colocando dentro de nós, vamos falhar ainda algumas vezes, né, vamos titubear, vamos perder a coragem de dar certos passos, porque não é fácil a gente agir de uma maneira e, de repente, encarar aquelas pessoas que nos conhecem daquele jeito de uma forma diferente. Né? Foi o caso de Saulo, né? Quando ele se torna Paulo de Tarso, que vai ser apresentado aos novos cristãos, eles temem. Eles não conseguem entender que uma pessoa que era um perseguidor nato, né, pudesse estar transformado naquele pouco tempo. Mas Paulo não estava totalmente transformado, ele precisou ir fazer uma meditação no deserto, passar algum tempo, para poder começar a iniciar essa sua nova etapa. Então, é isso que acontece conosco quando queremos nos reformar. Márcio? Isso, vamos à próxima pergunta. Quem participa com a gente é o Samuel. Samuel é do Rio de Janeiro. Acompanho muito em palestras sobre reforma íntima, mas alguns expositores que tanto falam sobre a mudança, observamos que fora dos microfones não praticam em si a mudança. O correto é, faça o que eu faço e não faça o que eu faço. Faça o que eu faço e não faça o que eu faço. Certo seria, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Então, Samuel, você trouxe uma informação, uma questão muito significativa, muito importante. Com certeza, acontece muito isso e olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu já ouvi também um comentário de que quando um palestrante aceita trabalhar certos temas, ou acho que qualquer tema de palestra, para discutir, seja ele em forma de palestra ou seminário, é que ele está precisando mais do que para quem ele vai falar. Mas é isso. Os palestrantes, quando levam um tema, como é o caso da reforma íntima, com certeza ele está ali como instrumento, ele está na posição de instrumento para transmitir um conteúdo que se faz necessário na doutrina espírita, se faz necessário em outras situações. O próprio psicoterapeuta, se ele não se trabalhar, ele não vai conseguir ajudar as pessoas, né? Se ele não estudar, se ele não se submeter a um processo terapêutico, ele não vai poder ajudar adequadamente aos seus clientes. Mas é claro que, como eu disse a você,
todos nós ainda estamos num processo de autoconhecimento, nós estamos identificando em nós nossos defeitos. Muitas vezes a gente é envolvido por vaidade, por sentimentos de vaidade, né? Achando que expondo um tema que muitas vezes a gente não consegue pôr em prática, né? Demonstramos segurança, demonstramos até falamos, né, das nossas posturas no sentido de como pomos em prática aquele conteúdo. Mas é isso. É importante que a gente lembre assim, aquele que está falando ali, ele está falando primeiramente para ele. Ele, aquele que é o instrumento da fala, ele é o primeiro beneficiado. Ele já estudou, já refletiu e com certeza está se esforçando, né? Como diz a passagem do Evangelho, né? Que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral ou ainda né? Pelo esforço que empreende em domar suas más inclinações. Então nós todos, né? Estamos identificando ou pelo menos buscando identificar essas más inclinações, esses defeitos. E, com certeza, a gente também está num processo de autoanálise para melhor e com mais segurança falar a respeito de certos temas, de certos assuntos. Não é, Divanildo? Exato. Samuel, boa noite, Rio de Janeiro, está se preparando para receber o carnaval, né? Vamos brincar, mas vamos brincar com todo o cuidado possível, né? Samuel, veja bem, deixa eu fazer aqui uma comparação tanto quanto grosseira, mas verdadeira. Você pergunte, ou muitas vezes um viciado em drogas, ele pode chegar para você e lhe dar uma aula de como não utilizar a droga. Se perguntar a um viciado se ele quer isso para o filho dele, ele vai sentir horrores. A um ente querido dele, ele vai até lhe mostrar o porquê a droga é uma droga. Ele vai lhe dar uma aula de como não se utilizar daquilo, o malefício, tudo que faz, etc, etc. Não é porque ele não conhece que ele pratica. Muitas vezes é porque ele conhece sim também, mas não tem condições morais ainda de se livrar do fluxo da droga, daquele efeito dentro do seu interior. Então, como o Macina disse, nós não somos perfeitos, nem tão pouco estamos colocando isso. Quando nós fazemos uma palestra, eu e Macina, nós somos palestrantes também, não é que a gente já superou aquilo, mas é que nós estamos nesse caminho, e isso é uma descoberta para nós, muitas vezes. Né? Então, vou estudar o tema tal, porque eu sinto essa necessidade em mim. Então, quando eu vejo a maravilha que é aquele tema, os benefícios que ele pode trazer, eu faço essa conferência, eu repasso esse conhecimento, mas não dizendo que eu já pratico na íntegra aquilo. E isso é um despertar para eu começar a praticar. E eu senti o peso da minha responsabilidade em falar sobre aquilo, né? E também ter uma visão mais avançada do que realmente é a realidade. Então, é necessário que a gente tenha essa divisão. Nós não estamos lidando com anjos, nós não estamos lidando com pessoas perfeitas. O nosso planeta ainda é de expiações e provas, mas essa maravilha que está nos aguardando, né, que é essa regeneração, é aonde nós vamos, agora, sabendo que somos esses, entre aspas, pecadores, nós vamos ter a oportunidade de modificar tudo isso, de nos regenerar, fazer essa reforma em um grau maior, porque nós já despertamos e nós já temos essa visão e já estamos passando para outros, que também nos acompanharão, né, não colocando aqui que nós somos melhores nem piores que os outros. Nós vamos em algum lugar beber na fonte do conhecimento. E isso não é só para ficar, para matar a nossa sede.
para que isso se espalhe, esse rio se torne um rio largo, um rio muito grande, né? Um Rio de Janeiro, fevereiro, março, etc., para que todos possam beber na mesma fonte. Então, meu querido, é muito salutar que a gente não tenha essa prevenção contra aquele orador, aquele expositor que está passando. Vamos sim aproveitar o conhecimento que ele está nos dando. Márcio. É isso, Divanildo. Você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Quem participa com a gente é a Fernanda. Pois é, a Fernanda é do Rio de Janeiro. O conhece-te a ti mesmo é uma norma de conduta disciplinar ou mudança moral de cada espírito encarnado? Ou podemos abranger para o plano espiritual, Marcina? Ok, Fernanda, boa noite. É um prazer conversar com você a respeito desse tema tão importante em nossas vidas, né? O conhece-te a ti mesmo, a gente pode considerar como um instrumento que nós temos à mão para essa melhoria íntima. Então, ele é um instrumento que nos ajudará, não somente, principalmente, é claro, na nossa experiência encarnatória na Terra, né? Porque aqui é onde a gente tem que ir para grandes enfrentamentos, né? Nós ainda precisamos superar as nossas dificuldades, né, de convivência. Estamos numa família, ali o maior laboratório para o aprendizado do conhece-te a ti mesmo é a família, onde nós vamos encontrar afetos e desafetos, pessoas, né, espíritos que vieram junto a nós para que a gente pudesse fazer exatamente essa caminhada da reforma íntima. E a gente só vai conseguir realizar a reforma íntima num trabalho do autoconhecimento, da convivência, onde eu vou identificar em mim dificuldades que estão atrapalhando, isto é, eu vou encontrar se eu estiver mesmo buscando, né, me corrigir, buscando melhorar a minha relação de convivência. Só assim, se a gente tiver, de fato, disponível, né, amadurecido o suficiente para, numa convivência, investir nessa parte, eu vou estar, sim, utilizando desse instrumento, que é o conhece-te a ti mesmo, o identificar em mim as minhas dificuldades, para que eu possa, de fato, sair daqui em condições melhores. No mundo espiritual, eu vou estar com menos apetrechos, né, com menos dificuldade para identificar, mas que a evolução também ocorre nesse outro plano, que é o plano do mundo dos espíritos, né? Nós também vamos ter oportunidade aí de grandes aprendizados, né? Mas as provas que a gente pede para passar na experiência encarnatória é que são os nossos recursos maiores para esse aprendizado. Não é, Divanildo? Exato, Marcina. Boa noite, Fernanda. Boa noite, mais uma vez, o Rio de Janeiro. Fernanda, você está correta e você está nos dando uma lição, né? Porque você sintetizou bastante corretamente esse despertar, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Porque nós temos essa coisa enraizada dentro de nós, né? Que nós sempre temos razão, nós sempre estamos certos, nós sempre podemos fazer dessa maneira, etc. Mas vamos ver se realmente é isso o ideal, é isso o principal, é isso que nos vai levar adiante, né? Quantas vezes a gente até é instigado por outros que estão ao nosso redor, se a gente consegue, vamos dizer assim, uma fama assim, de alguma coisa, que não é nem nada, muita coisa, mas assim, num lugar pequeno, acanhado, a gente consegue se sobressair por algum motivo,
e as pessoas começam a nos cercar, né, e fazer da gente algo extraordinário, a gente já se sente o todo-poderoso e começa a praticar realmente as coisas dessa maneira, achando que é o correto. Quando vem alguém humilde, nos dá uma lição imensa, alguém que é muito mais do que a gente ainda sonha alcançar. Eu vou contar rapidamente um caso acontecido com o Chico, né? Lá em Uberaba, o Chico já era conhecido, tal, não famoso, né? Porque o Chico nunca se considerou famoso, mas era conhecido e tal. E chegou um cidadão na cidade e estava louco para conhecer o Chico. Ele já sabia da fama do Chico, já vinha sabendo de tudo, e queria aproveitar a oportunidade. E tinha um local em que o Chico sempre ia, era uma loja, assim, um armazém de secos e molhados, vamos dizer assim, naquela época, né? Em que o Chico fazia suas compras, e passava ali, conversava um pouco com as pessoas e tal. E essa pessoa soube que ele sempre ia ali, e chegou para o proprietário e disse da sua vontade de conhecer o Chico. E o proprietário disse: não, qualquer hora que o Chico estiver por aqui, eu lhe apresento e tal. E uma tarde o Chico chega, humildemente, com aquele paletózinho branquinho dele e tal, aquela figurazinha e tal, muito popular para as pessoas, mas que não causava essa impressão nas pessoas que achavam isso, aquilo. E o cidadão olhou para o Chico, perguntou, o proprietário disse: olha, pronto, o Chico está aqui, vou lhe apresentar ele. Quando apresentou, o cidadão olhou para o Chico e disse: espera aí, meu amigo, você lá é Chico Xavier, você bem queria ser o Chico Xavier. E o Chico disse: é verdade, eu bem queria ser o Chico Xavier. Quer dizer, era a fama que estava sendo cultuada por aquele homem. Não era o verdadeiro Chico, mas o Chico era tão humilde, tão grande, que ele se tornou pequeno naquele momento. Tal. Realmente eu queria ser assim grande como o Chico. Então, por aí a gente vê, né, que como é o nosso comportamento e o que é que nós devemos fazer, primeiramente, nos conhecer para poder fazer essa reforma. Márcio. Pois é, vamos à pergunta da Andresa. A Andresa é de Maceió. Quando encarnamos em um ambiente que as pessoas não querem mudar de conduta, ao contrário, se orgulham de serem como foram seus ancestrais, até onde é nosso dever de buscar a harmonização familiar e despertarem para as suas condutas? Ou devemos seguir em frente e desistir da parentela? Pois é, Andressa, que bom você poder compartilhar conosco dessa sua inquietação, desse seu questionamento, não é? Primeira coisa, né? Jamais deveremos desistir, né, das nossas provas, vamos dizer assim, né? No momento anterior, eu colocava que a família é o nosso grande laboratório de aprendizado para essa caminhada da reforma íntima, ou transformação moral, ou aprendizado, o nome que a gente ache melhor dar. Não jamais desistir. Agora, é claro que a gente entende a sua inquietação no que se refere até a questionar. Eu não, essa família que eu não me adapto a ela, que tem pensamentos totalmente contrários aos meus, deve percorrer sua mente. E a gente compreende que isso acontece porque a gente está na família que a gente precisa para o aprendizado da tolerância, da paciência, da resignação. E aí, o que fazer para melhor superar, para melhor conviver e suportar e viver e melhor encontrar uma harmonia? De que forma? A gente nós sabemos que a prece, a oração, ela é um recurso muito valioso para ajudar-nos nesses momentos, nessas situações. O calar, né? Não revidar. Não adianta querer, muitas vezes, convencer companheiros nossos de ideias ou pensamentos que eles não estão amadurecidos o suficiente para entender, para alcançarem.
Então, no nosso calar, no nosso silêncio interior, a gente vibrar por eles, sempre que estiver oportunidade de um contato com um conhecimento mais aprofundado e emitindo essas vibrações. A gente entende, nós sabemos o quanto é difícil conviver numa família onde as pessoas não acompanham os nossos pensamentos, mas com certeza você pode encontrar ajuda com pessoas que vibram com você. Você pode encontrar ajuda no templo religioso, buscando a oração, vibrando positivamente por aqueles que estão ali com você, porque foi programado aqueles a virem junto a nós. Então, agradeçamos a Deus essa oportunidade de aprendizado. Boa noite, Andressa. Olha, veja bem, Andressa, tem uma coisa muito interessante. Nós estamos exatamente na família ideal para nós. E todos nós somos professores e alunos uns dos outros. Você veja, minha família tem algumas pessoas difíceis, etc. Essas pessoas são os nossos professores. Eles estão nos ensinando a sermos disciplinados. Se ele ainda está praticando alguns atos, algumas coisas que não nos, que nos incomodem, nós precisamos ver que aqueles atos nós não devemos praticá-los. Se nos chamam a atenção de modo negativo, nós precisamos justamente nos precaver para também não embarcarmos. Agora, a discórdia, a desunião nunca vai trazer a união dentro da família. Então, se a pessoa já ainda está com essa índole e eu jogo um monte de energias negativas, um monte de dizeres negativos, um monte de ordens que ele não vai cumprir, vai se rebelar, etc., então nós estamos agindo erroneamente, equivocadamente. Aí você pergunta, né? Até onde é nosso dever buscar a harmonização familiar e despertar para as suas condutas, dando o exemplo. Principalmente dando o exemplo, meu amor. Não adianta a gente ir com autoridade, com cara feia, não adianta. Você dá o exemplo, você suporta algumas coisas até certo momento, você, quando falar, fale com doçura, mostre o resultado, pergunte se a pessoa quer viver bem, que é uma coisa interessante. Não, você pode fazer o que você quiser, foi o que Jesus falou, né? Agora, você quer viver bem, não faça dessa maneira, porque isso não vai lhe levar ao bem, não vai lhe levar à paz. Você quer que eu respeite a sua responsabilidade, a sua individualidade? Me prove que você é capaz. Então, por aí, a gente precisa ver essas partes. Ver se a gente, né, como Jesus dizia, atire a primeira pedra, né, mas aquele que estiver sem pecado, aquele que estiver correto. Então, a gente precisa ver se a gente tem essa correção para poder estar inserido naquele meio e ajudar a progredir aquele meio. É nesse ponto que está a nossa capacidade. Se nós somos o médico entre enfermos, vamos agir diagnosticando e passando o remédio, fazendo a cirurgia, etc. Então, vamos também ver se a gente já tem capacidade de cobrar do outro aquilo que o outro está fazendo. Márcio. Pois é. Você que não baixou o nosso aplicativo, é bem simples, acesse o Play Store e o sistema iOS e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já estamos bem próximos dos 100 mil aplicativos e também inserida em vários outros aplicativos. Quem participa com a gente é Daniel, nosso irmão da Igreja Adventista de Garanhuns. Forte abraço, Daniel. Sou evangélico, tenho muito apreço pela doutrina de vocês e gostaria de entender essa reforma íntima. Que caminho é esse que o irmão se referiu? Obedecer a Deus? Ser temente a Deus? Esta é a reforma íntima?
Boa noite, Daniel. Um prazer conversar com você a respeito desse tema tão valioso, né? Vamos fazer uma breve revisão do que nós falávamos, né? Nós encarnamos, né? Nós viemos para essa experiência reencarnatória, é o nosso princípio da doutrina que é um dos mais importantes, né? Nós estamos vivendo inúmeras experiências reencarnatórias e na atual, esta que eu e você, Divanildo, Márcio, está vivendo, a gente ainda vem cheio de defeitos, cheio de dificuldades, não sabemos ainda como conviver com nossos irmãos, né? Os irmãos filhos de um Deus, de um Pai maior, irmãos de Jesus, a gente ainda não sabe como conviver, como você viu até há pouco a nossa querida irmã falando a respeito de questões de família. Então a gente precisa se burilar, se reorganizar intimamente, se tornar melhor, vamos dizer assim. A gente vem de uma forma e a gente precisa passar por essa atual experiência reencarnatória para sair dela melhor e vir em outros momentos ainda melhor. Então, a reforma parte da identificação que a gente precisa, que a gente tem imperfeições, que a gente tem defeitos, que a gente não está bem conosco mesmo, nem com o nosso irmão, nosso companheiro, nosso parente, nosso familiar, né? A gente tem um laboratório belíssimo para o aprendizado, que é a família. Então, Deus nos oferece a encarnação, né? Inclusive a gente sabe que cada experiência reencarnatória é uma oportunidade que Deus está nos dando para esse aprendizado, para essa melhoria íntima, para essa reforma que o Espírito vem ao longo de inúmeras outras experiências, né? Já fizemos coisas erradíssimas no passado. Hoje estamos melhores, viu? Essa experiência de hoje é uma experiência muito menos dolorosa. E, com certeza, Deus quer a nossa felicidade, né? A felicidade que Ele oferece a todos nós é exatamente a gente aprender a aproveitar cada oportunidade que estamos tendo na vida, na convivência, de melhorarmos, de nos tornarmos homens melhores, mulheres melhores, pessoas melhores, para que a gente um dia se torne um ser de luz. Não é isso? Nosso Divanildo aqui vai nos ajudar a ampliar essa ideia. Exato. Boa noite, Daniel. Daniel, é um prazer imenso recebê-lo no nosso programa e agradecemos a sua participação com a sua pergunta e aos nossos irmãos da Igreja Adventista e das demais denominações religiosas. Veja bem, esse caminho é o caminho exatamente aquele que nós falamos, porque a destinação do homem na Terra e durante toda a nossa vida que é eterna, de espírito que somos, é exatamente encontrar essa perfeição lá no final. Essa perfeição significa amor. É quando nós vamos realmente conhecer, né, o que é o amor. Jesus se referia a ver, então veremos a Deus face a face. Não é o homem físico Deus, mas a essência de Deus que nós vamos ver quando entendermos o que é o amor. Então, durante toda a nossa vida, nós fazemos essa caminhada. Agora, é exatamente obedecer a esse caminho de amor que Deus nos proporciona que nós devemos fazer, sempre ir fazendo essa reforma íntima aos poucos, para que nós cheguemos a esse lugar. E chegaremos, né? Tanto pelo amor como pela dor. Na hora que a gente se acomoda, na hora que a gente acha que não deve mais sair do lugar, na hora que a gente acha que já tem tudo e que continua batendo naquela mesma tecla, vem a dor e nos faz sentir que precisamos prosseguir. É aquela mesma coisa, nós estamos cansados, mas o final está próximo.
Então, nós não podemos ficar aqui esperando que o final venha até nós. De alguma maneira, mesmo com todo o cansaço, mesmo com todas as dores que nos acompanhem, nós vamos precisar levantar e ir até aquele final. Eu acho interessante, porque uma coisa também que, dentro da nossa doutrina espírita, nós aprendemos, com o próprio Jesus, né, que disse em alto bom som para a humanidade, né, que a árvore boa não dá mau fruto e que a árvore má não dá bom fruto. Então, sendo Deus a árvore perfeita, a perfeição em amor, nós acreditamos, nós espíritos acreditamos que Deus não nos pune. Então, nós não devemos temer a Deus. Nós devemos amá-lo, não tanto quanto Ele nos ama, porque Ele nos ama infinitamente, com toda a sua pujança, e nós ainda estamos aprendendo o que é o amor. Mas esse amor que nós já entendemos, é esse que nós devemos dedicar a Deus. E aí confiar em Deus, né? A gente saber que Ele está sempre cuidando de nós de uma forma positiva, de uma forma amorosa, de uma forma em que a gente tenha a segurança de dizer: eu sou filho de Deus, não para nos ufanar, mas para termos a responsabilidade desse título. Sermos filhos de Deus não é uma coisa que nós devemos falar levianamente. Nós devemos falar isso com responsabilidade. Então, se você é filho de Deus, você obedece a Deus, você faça o que Ele nos deixou com a sua lei. Não é coisa para a gente ficar dizendo como se aquilo fosse algo que a gente pudesse brincar com isso, ou a gente pudesse fazer as coisas irresponsavelmente. A gente vê aqui entre nós muitas pessoas fazerem isso. Você sabe o que está falando, eu sou filho de fulano de tal, mas fazendo o errado. Então, na hora que a gente tem essa certeza de que Deus é nosso Pai, é bom e é justo também, né? E que nós vamos responder pelas nossas práticas, então sejamos esses filhos de Deus que nos tem nessa alta conta, que Deus também precisa de nós para a sua obra na terra, principalmente uns com os outros. Jesus precisa de nós. Muitas vezes a gente diz: mas eu sou um nada, eu sou isso. Nós somos um nada de sentimentos bons. Ainda não conseguimos, né, nos situar bem, mas que nós somos joias valiosas para Deus, somos. Afinal, Ele não criou nada inútil, Ele não criou nada que seja mal. A maldade é a criação do homem. Então, essa reforma é necessária para que a gente vá se adequando à lei de Deus, né? A coisa da salvação, somos nós que vamos fazer a nossa salvação, mas nesse sentido de começarmos a deixar os maus sentimentos, as más práticas, e começar a seguir uma trilha que nos leve a essa perfeição, a essa salvação, essas coisas que a gente tanto fala, mas que na maioria das vezes nós não temos ainda a noção da responsabilidade do que seja. Às vezes a gente pensa que é só comodismo. Eu vou ficar aqui, vou fazer certas práticas e pronto, Deus já vai me levar para o paraíso ou para algum determinado lugar em que nós não teremos mais dores, não teremos mais isso, nós não teremos mais quando não necessitarmos e quando não fizermos por onde. Então, meu querido, a reforma íntima é algo da maior importância na nossa vida, porque é com ela que nós vamos descobrir e estarmos situados nos esplendores da vida que Deus reservou para nós. Nós vamos passar para a Marcina, para que ela faça as suas considerações finais, acrescente mais alguma coisa ao que foi dito aqui entre nós, e depois nós retornaremos. Então, a gente trabalhou esse tema através das perguntas e respostas, o tema reforma íntima, mas a gente quer lembrar algo mais. A doutrina espírita, ela oferece a nós todos,
de qualquer religião, de qualquer origem, um instrumento para que possamos vivenciar essa reforma íntima com mais afinco. No caso da gente oferecer o atendimento fraterno, nós temos aqui na Federação Espírita um momento de diálogo, onde a gente pode identificar nessa conversa fraterna algumas questões que ainda estejam mal entendidas dentro de nós, né? E a partir daí nós orientamos o Evangelho, o acompanhamento do Evangelho, o passe, a água fluidificada, o Evangelho no lar. Todos são instrumentos que vão nos dar sustentação, nos vão dar suporte para que a gente possa vivenciar a reforma íntima, a transformação moral de uma forma mais clara, mais precisa. E a gente está oferecendo esse fim de semana, sábado, amanhã, uma capacitação em passes para os trabalhadores da doutrina espírita, que já tenham conhecimento da doutrina, que já tenham vivenciado algum estudo básico da doutrina, para que eles venham se juntar a nós. Aqui é um grupo de pessoas que já se inscreveram pelo WhatsApp. E o meu número é 9618-5467, é o número do WhatsApp que está sendo utilizado para as inscrições. E nós que fazemos a federação nos sentimos assim extremamente felizes, satisfeitos por estarmos compartilhando desse momento rico, junto com Márcio e Divanildo, a respeito do tema Reforma Íntima. Eu agradeço a atenção de todos, a atenção dos nossos amigos. Esperamos ter contribuído para o entendimento desse instrumento que nós temos em mão para a nossa evolução espiritual. Muita paz, muita luz para todos nós. Bom, nós agradecemos a Marcina, a valiosa colaboração que ela deu ao nosso programa, trazendo esse tema precioso, e nós queremos já entrar falando aos nossos irmãos, pedir essa cautela necessária para esses dias que se aproximam do Carnaval na Terra, e também darmos a nossa cota de colaboração. O Carnaval ele é visto de várias maneiras, não vamos entrar no mérito, ele não é bom nem ruim, quem faz ele bom ou ruim somos nós. Tem os excessos e são esses que nós devemos evitá-los. Mas a nossa prece durante esse período, ao levantarmos, né, nós podermos voltar o pensamento para os nossos mentores, os benfeitores espirituais que estarão trabalhando diuturnamente, já estão trabalhando, nos prevenindo, nos auxiliando, para que também nós sejamos esses instrumentos. Então vamos fazer a nossa prece pedindo paz, pedindo luz, e nos orientar na hora que formos provocados, na hora em que sejamos brindados com algo que aparentemente é algo maravilhoso, é algo salutar, mas vejamos aonde isso vai nos levar. Então teremos um grande momento para fazermos também um pouco da nossa reforma. Se nós brincamos assim há anos atrás, se brincamos o ano passado, vamos parar hoje e ver o balanço que restou desse último Carnaval. E vamos assim auxiliando também, porque a psicosfera da Terra precisa muito de bons pensamentos, de boas energias, de bons fluidos. Então, está aí o convite novamente, meu querido Herbert, meus queridos amigos de Palmeira dos Índios, o convite para esse momento, né, em Palmeira dos Índios, no IFAL, no campus do IFAL de Palmeira, dia 27 e 28, com abertura às 9 horas, aonde será debatido o tema A Transição Planetária no Coração do Mundo. Então, é um grande momento em Palmeira, o momento da Marcina aqui amanhã, do pessoal da Federação, e vamos pesquisar também se nós quisermos. Né? Muitas das casas espíritas estarão abertas para receber os nossos irmãos que queiram meditar por um momento, que queiram se situar de uma forma mais sadia durante esse período de Carnaval. E não queremos agradecer a participação
dos nossos irmãos que estiveram conosco na noite de hoje, como o Freitas aqui de Maceió, Samuel do Rio de Janeiro, a Fernanda também do Rio de Janeiro, a Andressa aqui de Maceió e o nosso querido Daniel da Igreja Adventista de Garanhuns. Esse agradecimento se faz a todos os que estiveram conosco, e aqui está o nosso convite para que na próxima sexta-feira, no início do Carnaval, nós estaremos aqui novamente. E esperamos contar com todos vocês. Divulgue, avise aos amigos que teremos o programa na próxima sexta-feira, mas a Rádio Brasil Espírita estará com sua programação 24 horas no ar, com programas ao vivo, com palestra, com músicas, com coisas edificantes que proporcionam esse relaxamento a nós e também o conhecimento. Que a paz de Jesus e as bênçãos de Deus fiquem com todos e com todos nós, nesse momento e para todos sempre. Pois é isso, gente. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Foco, e lembrando a você que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim à sua imaginação. E a arte de sorrir a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continue com a programação da Rádio Brasil Espírita.